Vamos esperar o pessoal entrar. Vão ser 3 assuntos abordados hoje na live. O primeiro deles, se é seguro fazer tantas manutenções sem troca. O segundo assunto, como manter as manutenções alinhadas. E o terceiro assunto, como que eu fiz para fazer um procedimento de tempo total de 2h30, apenas com 2 gotas de cola. Eu sou a Yas, tenho meu estúdio em Cachoeirinha, futuramente também vou ter em São Leopoldo. Espero aí estar agregando mais pela internet para vocês, trazer mais conteúdo, mais informação. Eu ia botar meu jaleco, aí eu parei para analisar, né? Mas eu não tô sempre de jaleco. Quem me conhece sabe que eu ando de jaqueta, de calça de moletom. Esse é meu jeito, então não adianta eu ficar tentando transpassar uma coisa para vocês que eu não sou. Vai ter uma novidade para quem quer entrar na área, para quem quer se aperfeiçoar aí no dia 6 de junho no meu perfil, então também já acompanha. O primeiro assunto que eu vou responder é se é seguro fazer tantas manutenções seguidas sem fazer troca. Tá? Então eu afirmo para vocês, tenho clientes, tenho alunas de prova, é seguro. Até hoje eu não precisei dispensar nenhuma cliente por conta disso, tá? Teve uma cliente, a Jéssica, que ela fez durante 1 ano extensão de cílios da técnica Mega Volume, que é aquela técnica mais cheia, com mais densidade. Ela fez essa técnica durante 1 ano, a gente não fez troca. E mês retrasado a gente precisou remover, por motivos financeiros a gente removeu. E tava intacto os cílios dela. Ela tava os cílios todos muito saudáveis. Tem inclusive uma foto lá no perfil, se vocês quiserem entrar aqui no meu perfil mesmo, tem uma foto dos cílios dela, que é um cílios assim, ó, anormal de tão grande que é. E ela ficou durante 1 ano fazendo Mega Volume. E não é só ela, na verdade é só ela que eu tive foto, né? Mas o restante das outras clientes, eu não precisei dispensar nenhuma por conta disso. Então você fazendo a aplicação correta, não tem problema nenhum. E o que eu me refiro quando eu digo uma aplicação correta? É uma aplicação principalmente quando ela tem o isolamento, tá? Porque a extensão de cílios ela não é simplesmente pegar os fios ali, molhar na cola e colar em cima. Não é isso não. A gente precisa fazer o isolamento desse fio, deixar só um para colar nele, tá? O fator principal é o isolamento, tá? Secundário, mapping. Que a gente sim precisa saber escolher um mapping adequado para esse olhinho, né? Porque cada fio natural ele possui uma estrutura e ele aguenta uma quantidade de peso, um corpo específico. Outro fator, espessura. Cada técnica ela tem uma espessura adequada. Então a gente precisa aí estar ciente e aplicando a espessura que esse fio pode sustentar. Não adianta uma cliente, eu já tive casos já de clientes que vieram fazer, quero fazer Mega Volume, eu não sou muito de fazer Mega Volume na primeira aplicação da pessoa. Mas aí insistiu, não, tá, vamos fazer. Chegou aqui, eram uns cotoquinhos, de nada. Não vou aplicar Mega Volume, não tem como, eu preciso saber como é que os cílios naturais dela vão se portar, né, com essa extensão de cílios. Quando que é um problema a gente ficar sempre fazendo essas manutenções recorrentes? Tem 3 fatores que se tornam problemas pra gente. O primeiro é o fator de saúde dessa pessoa. Se ela começar a fazer algum tratamento quimioterápico, começou a fazer uma quimioterapia, né? Se ela começou a fazer algum tratamento hormonal, o tratamento de quimioterapia a gente também tem que avaliar, porque o via oral é diferente daquele que vai no hospital para fazer o tratamento. Então eu tive uma cliente, por exemplo, que ela começou o tratamento via oral, e o via oral ele não acelera esse processo de queda dos fios naturais. Então a gente pode continuar mantendo a extensão de cílios, mas se ela me alegasse um tratamento de quimioterapia, que ela vai direto no hospital fazer ali o tratamento quimioterápico, aí sim tem mais chances de queda, isso é preocupante pra gente, a gente tem que suspender, tá? Nesses casos. Os outros 2 casos que a gente também pode aí fazer a troca, não suspender, mas fazer a troca.
O resultado estético. Quando eu tô fazendo ali a extensão de cílios na cliente e eu percebo que não tá mais ficando tão bonito, e eu percebo que ela percebeu isso também, que não tá mais agradando ela, já é momento da gente avisar, olha, já não tá tão bonita essa extensão, quem sabe a gente não troca, né? Não faz aí um procedimento novinho em folha, você não vai ficar mais feliz com o meu trabalho também. Então, nesse caso, a gente pode fazer também a troca dessa aplicação total, tá? E o outro que eu não dispenso, não descarto, é a sujeira, tá? Porque assim, ó, eu sou bem chata, bem direta, bem objetiva. Vocês viram, começou a live, já comecei a fazer o conteúdo, eu não consigo ficar me enrolando muito. Sou bem direta com as minhas clientes. Eu dou um kit profissional para elas limparem os cílios, gente. Não tem desculpa para não limpar, não. E eu tenho até um reels que ele fica blá, porque eu fico blá. Depois que termina o procedimento, eu fico ali 15 minutos só falando como que são os cuidados pós dela. E se ela não segue, eu faço ela sentir no bolso. Como que eu faço ela sentir no bolso? Ela vem para fazer uma manutenção, tá sujinha, eu vou dizer para ela o seguinte: olha, tu tem que melhorar no quesito higienização, senão a gente vai precisar trocar essa extensão, que daí é o caso de fazer uma remoção completa e uma nova aplicação, tá? Então, são esses 3 casos que são fatores que podem aí divergir, né? E podem influenciar a gente a fazer uma nova troca dessa extensão de cílios. Como que eu faço para manter uma manutenção tão alinhada? A manutenção, ela também tem um passo a passo, a gente tem que seguir esse passo a passo, tá? Não é só simplesmente chegou, pega os fios, molha na cola e cola também. A aplicação também não é assim, a manutenção também não deve ser assim. São 3 passos que eu gosto de salientar eles e que precisam ser feitos numa manutenção, tá? O primeiro é a higienização. Eu não faço higienização com carinho, não. Quem é minha cliente sabe. Eu esfrego, eu limpo com pincel, eu pego a escovinha, boto a espuminha e penteio com espuminha. Eu higienizo pra dedéu. Por quê? Porque se tiver que cair alguma coisa, que caia agora, né? Para eu não perder o meu tempo aplicando em fios que já vão cair. Então, não quero perder meu tempo com isso. Eu higienizo bem, limpo bem, esfrego bem para todos os cílios que estão encerrando o seu ciclo, para eu conseguir fazer com que eles caiam e eu não perca o meu tempo aplicando neles. O outro fator, que esse é um dos principais para manter uma manutenção alinhada, é a remoção dos crescidos, porque o nosso cílios, ele tem um ciclo, ele cresce, nasce, cresce e cai, tá? Então, se a gente colou num fio que tava assim, imagina que aqui é a pele, aqui a gente botou o fio a 1 milímetro de distância. Quando ela retornar para manutenção, que no meu caso o meu retorno é entre 23 e 28 dias, esse fiozinho vai ter crescido, o fiozinho vai estar lá na ponta. E esse resultado, essa distância que ele percorreu aqui embaixo, é o suficiente para espelhar aqui em cima, né? Que é a top line, perfect line que a gente fala. Então, tudo que a gente desemparelhar na base, também desemparelha em cima. Então, é de extrema importância fazer uma remoção desses cílios crescidos. E minha manutenção demora por conta disso, porque a cliente vem e eu fico 30, às vezes 40 minutos fazendo uma remoção mecânica, que eu amo fazer remoção mecânica. Não sou muito a favor de fazer remoção química, mas é possível sim fazer remoção química, tá? Se vocês quiserem, isso pode também ser assunto para outra live. Mas a gente tem que fazer a remoção desses crescidos, seja mecanicamente, segurando o fiozinho e puxando, ou seja quimicamente, sem deixar com que os outros fios se sujem de produto, óbvio. Existe toda uma estratégia por trás disso, não vão aplicar produto aí, fazer tentativas errôneas, tá? Por favor. Outra hora eu explico para vocês melhor como que a gente pode fazer a remoção quimicamente na manutenção, tá? E o outro fator também é um dos principais. Para mim, o principal é a remoção dos crescidos e o mapping, tá? A gente precisa fazer um mapping igual foi feito lá na primeira vez. Então, aqui no estúdio, ela precisa preencher uma ficha de anamnese. Essa ficha de anamnese eu escrevo qual fio eu usei, qual cola eu usei,
qual tamanho eu usei, que esse é o principal, é a informação que eu preciso depois para fazer essa manutenção. E eu sempre vou espelhar exatamente aquele mapping que eu anotei ali para a manutenção. Porque se uma hora, eu usei o gatinho, aí uma hora tu bota o 12 aqui, aí ela volta daqui 23 dias, tu botou um 12 um pouquinho mais para um lado. Então, analisa ali, vê alguns pontos estratégicos. Eu gosto muito de me basear pela íris da pessoa, porque cada pessoa tem uma íris diferenciada. Às vezes o centro do olho não é bem no centro como a gente anota como está fechado. Ele é mais para cá, então cada íris, cada olho é um olho, então eu gosto de me basear pela íris. E eu sempre espelho esse mapping exatamente igual, isso me ajuda a manter as minhas manutenções mais alinhadas, tá? Vamos ver se tem alguma perguntinha que eu já possa responder que seja sobre esse assunto. Tem um tempo para ficar fazendo as manutenções ou precisamos retirar e ficar um tempo sem o cílio? Eu nunca precisei fazer isso com nenhuma cliente, tá? Já tive clientes que os cílios eram muito pequenininho e eu estava trabalhando nela com uma espessura um pouquinho mais grossa. Eu só alterei e comecei a trabalhar nela com uma espessura um pouquinho mais fina e já notei uma melhora, né, em como os fiozinhos naturais dela estavam se portando, tá? Então eu nunca precisei fazer uma remoção e ficar um tempo sem cílios, não existe essa. A Stephanie Ko, que é a minha mentora, ela também diz, né? Ai, não, os cílios não respiram. Não sei de onde é que vocês tiraram que os cílios respiram. Eles não respiram, gente. A gente não precisa ficar um tempo sem extensão de cílios. Então, não é normal cair os cílios natural da cliente? É sim. A gente tem um ciclo, tá? Esse ciclo, ele varia de 21 a 28 dias. Então, o fiozinho nasce, cresce e cai. É normal que caiam os cílios naturais da cliente. O que não pode acontecer é cair mais de um fiozinho grudados junto em uma extensão, porque é isso que prejudica. Porque quando você gruda dois fiozinhos, nenhum fio ele tem o mesmo tempo de crescimento que o outro. Então, se esse daqui, porventura, está crescendo um pouquinho mais rápido, ele vai acabar arrancando o outro que está crescendo mais devagar. E isso vai enfraquecendo o folículo. A raiz dele, o ponto que acumula todos os nutrientes para esse fiozinho, vai sendo enfraquecido e cada vez ele nasce mais fraco, nasce com menos melanina, menos corpo. E por isso que a aplicação correta com isolamento, onde não grudam os fios um no outro, não prejudicam e deixam esse ciclo de nascer, crescer, cair, esse ciclo, essa troca acontecer naturalmente, tá? É normal cair o fiozinho natural, desde que caia só aplicado a uma extensão. O próximo conteúdo, que é o conteúdo que vocês querem saber, como que eu deixei a cola por 2 horas fresca no meu recipiente. Falar sobre cola é um assunto muito delicado, então a gente sempre quer saber mais sobre a cola, então imagino por isso que vocês estejam aqui. Então a cola, para a gente ter um frescor maior da cola, já começa lá no armazenamento dela, lá no transporte dela, da onde a gente comprou. Por isso que na loja, para quem não sabe, eu sou fundadora da loja distribuidora de cílios, a gente armazena todas as colas nos Magic Packs, que são aqueles saquinhos de proteção contra a luz e muita troca de temperatura. Todas as nossas colas são armazenadas, elas chegam sem estar armazenadas e a gente armazena, tá? É muito importante, então, desde o início, desde o transporte dela, tudo isso já pode influenciar, sim, na liquidez que ela esteja. Então, o armazenamento. Como que eu armazeno a minha cola? Como que eu cuido da minha cola? Eu pego um pote hermético, tá? Tem para venda na loja. Ele fica esbranquiçado embaixo, é normal. E eu coloco sílica inteligente, ela serve para absorver a umidade, se por um acaso entrar umidade aqui dentro. Eu tenho várias colas que eu testo, tem colas que eu deixo fora para testar depois para ver se o nível de neutralizantes que ela tem tá bom. Atualmente eu tenho usado a cola da Powerful, tá? Já testei inúmeras colas. Se vocês querem saber, qual é a cola que tu usa porque tu tem uma retenção boa, gente, não é a cola, tá? Não tenham isso na cabeça de vocês que é só a cola, não é só a cola, tá? Essa aula vai ajudar vocês sim, mas não é só a cola que vai ajudar vocês a ter uma retenção boa, são vários outros fatores que influenciam nisso também. Então, atualmente eu tenho usado a Powerful, quero ir para a Massy Silver,
porque a Ingrid me indicou que ela é mais líquida. Pra mim, quanto mais líquida é a cola, melhor ela é, tá? Não gosto de cola viçosa. Já vi clientes, inclusive, reclamando pra loja que essa cola tá muito líquida. Gente, a cola precisa estar líquida. Ela não pode ir densa. Se você mexe com ela e ela tá naquele ponto chiclete, ela não está boa, tá? Ela tem que estar o mais líquida possível, que é nesse caso que você vai conseguir manter essa cola fresca em um recipiente por 2 horas. Depois do armazenamento, vem a forma de manuseio dela. Como que é a forma correta da gente manusear? A gente tem que abrir a tampinha. Botar o dedinho e sacudir, tá? Tem profissionais que defendem que se a cola é boa, ela não precisa esse movimento, né? Não precisa misturar os ingredientes. Cola que é boa, não precisa misturar. Mas assim, sempre que eu não misturo, é onde a minha cola não rende tanto, tá? Então, eu sempre tenho como regra, no meu primeiro atendimento do dia, por exemplo, vou ter 4 atendimentos no dia. O meu primeiro, que é o das 9 da manhã, eu fico sacudindo por no mínimo 1 minuto. E sacudo, e depois eu vou pingar. Na hora de pingar, é importante que a gente tente apertar o menos possível. Por quê? Porque quando a gente aperta, a gente faz sair. E quando a gente solta, ele succiona o ar para dentro. E o oxigênio, ele tem uma ação que não é muito agradável pra gente dentro do potinho, que eu vou explicar isso pra vocês. Aí, ó. O certo... Tiro, vocês podem fazer com papel, não é recomendado fazer com o dedo, tá, gente? Vocês podem fazer com papelzinho. E você vai virar. Se não sair a cola, aí sim você dá uma apertadinha, tá? Mas na maioria das vezes a cola já sai a gota... Ai, pinguei aqui, não vi. Já sai a gota por causa de todo esse movimento que você fez. Eu gosto de sempre cuidar a ponta dela, para não deixar produto. Ó, por exemplo, vai sair uma gotinha ali, eu já vou limpar. Ó, agora eu tô apertando e não tem produto. Deixo o caninho dela livre. E aí eu fecho e armazeno ela. Ela tem que estar armazenada de pé dentro do pote, você não pode deitar ela. E tem que fechar o pote, não adianta você deixar aberto. Deixa eu contar um relato para vocês. Que uma vez, no início da profissão, todo mundo tem experiências ruins, né? Eu tinha o costume, eu tenho uma ring light que é bem grande, que é essa que tá gravando aqui. E eu deixava a minha cola em cima do balcãozinho, e a minha ring ligada direto. E a minha cola tava sempre ruim. E depois eu aprendi que a luminosidade também interfere. Então, por isso que não pode ser, por exemplo, um pote hermético de cozinha. Um pote hermético simples. Ele tem que ser um pote hermético com vedação acústica, não precisa porque a cola não ouve, né? Com vedação à luz e a altas trocas de temperatura, tá? Eu aprendi muita coisa também com a vivência, tá? Apesar de não estar muito tempo na área, só 2 anos, eu já testei muita coisa por conta da loja. Eu tenho uma carga de experiência muito grande com relação aos materiais, então por isso que fica mais fácil de eu dizer pra vocês o que é melhor e o que não é. E tem dado certo pra mim, vai dar certo pra vocês também, tá? Explicar para vocês agora como é que funciona a questão da sucção na hora que a gente solta a gotinha da cola. O que acontece quando o oxigênio entra lá dentro? Vou desenhar aqui um potinho de uma cola. O meu desenho é bem bonito. O que acontece quando a gente aperta para pingar a gota da cola? Por exemplo, agora eu apertei para sair e já me dói o coração porque já entrou ar para dentro da cola. Quando entra ar ali dentro, acontece a ação seguinte. Imagina que dentro da cola existe o componente A. Imagina que tem o componente A e o componente B, tá? Esse é o A e esse é o B. Quando entra em contato com o oxigênio, por que a cola seca? Porque ela faz esse... Ai, ficou muito igual a cor. Deixa eu mudar, vamos usar um verde. Que quando a gente entra em contato com o oxigênio, o componente B evapora.
E aí ele evaporando faz o componente A todo se juntar e se solidificar. Então é isso que acontece. A cola, para ela secar, ela precisa estar em contato com o oxigênio. E cada vez que a gente aperta e puxa, entra oxigênio ali dentro e fica fazendo essa ação de fazer sumir o componente B, que é o que mantém a liquidez da cola, e ficar o componente A, tá? E aí ela fica ruim. A cola, eu tenho uma regrinha que eu sempre deixo ela nova, tá? Eu não costumo, por exemplo, eu tinha isso na minha cabeça no início da profissão, né? Vou comprar uma de 10 ml, que vai render mais e tal, vai sair mais barato o ml da cola. E na verdade sai mais caro. Na verdade a gente tem que comprar colas de menor ml possível, 3 ou 5, não compra de 10. Porque se ela chega a ficar ruim, você não tem tanto desperdício. Com o tanto de atendimento que eu tenho, a experiência que eu tenho, até hoje eu consegui zerar só dois frascos de cola sem entupir, sem ela ficar gosmenta. Mas eu consegui zerar. E eu falo com outras profissionais e nenhuma delas conseguem zerar nenhum tubinho de cola. Então eu já me sinto muito na vitória por ter conseguido zerar, né? Outro fator que vai fazer a tua cola não ficar tão líquida é a umidade e a temperatura, tá? A umidade e a temperatura também influenciam. Então, se ela foi fabricada para trabalhar em 60%, em 22 graus a temperatura, você tem que fazer esse ambiente para ela te entregar o que ela promete. Não adianta você comprar essa cola que trabalha em 60%, 22 graus, e você chega na sua sala, tem 78% de umidade e, por exemplo, aqui para mim agora, eu tô com um higrômetro, ele tá apontando 55% de umidade. Para mim tá ótimo. Tem que estar aí entre 55, no máximo 65, tá? E a temperatura, a variação da temperatura também muda a viscosidade da tua cola. Então tenta manter sempre no padrão de fabricação que foi mencionado para ti, tá? Tem no site, se tu entrar lá no site da loja, tem todas as especificações dizendo qual temperatura ela pode ser aberta, né? Que ela deve ser trabalhada, e qual umidade também. Sobre os recipientes, no início da profissão eu chegava a gastar às vezes 10 colas para fazer um procedimento. E eu sei que isso acontece com algumas aqui também, não é problema, vocês podem estar dizendo aqui, eu quero ter um parâmetro. Eu consegui fazer o procedimento, aquele daquela última foto, daquela última postagem. Tá ali que o procedimento foi em 2h30, tá? Mas a cola é a última coisa que eu pingo. Então ela ficou fresca por durante 2 horas, que era o tempo que eu estava trabalhando. Vamos ver. Temperatura ok, porém não consigo baixar a umidade com ar-condicionado. Tem alguma dica? Com ar-condicionado tu não consegue baixar a umidade? Sempre que eu boto aqui no quente, ele baixa a umidade, tá? Para esquentar. Se o seu ar-condicionado não esquentar, aí eu já tenho uma indicação para te dar, que a gente botou aqui na loja. Até as pessoas estranharam, né? Por que estão botando gimo para vender na loja? Mas tem um objetivo para ter botado gimo. Isso aqui é um fechado, tá? A loja é aqui embaixo, então meu excelentíssimo me trouxe um fechadinho para eu mostrar para vocês. Mas eu vou pegar o meu. Esse é o meu. Tá? Nem sempre eu quero usar o ar-condicionado no quente, porque o meu nariz entope. Então, eu tenho um na minha sala. Se caso não baixar só com um, aí eu te recomendo comprar mais, tá? Mas é real, gente, ele funciona, olha só. Olha ali a água, ó. Só que tu não pode deixar a água chegar nas pedrinhas, que é elas que fazem a função de absorver a água e deixar ela aqui embaixo. Então, a gente tem que estar sempre esvaziando ele, e ele ajuda a baixar a umidade do teu ambiente. Então, se o teu ar-condicionado não esquenta, te recomendo o Gimo desumidificador que a gente tem para venda na loja, tá? Existem 3 tipos de recipientes mais comuns utilizados. 3 recipientes. Tem gente que usa cola diretamente na pedra jade. O que acontece quando você usa a cola diretamente na pedra jade? Ela é uma superfície... Tem que ser desse lado. Ela é uma superfície lisa. Então, quando você dá o pingo da gota, o que acontece? Essa gota, ela se esparrama, que foi praticamente o que aconteceu aqui. Ó, se esparramou, porque eu usei uma fita mágica, que ela não é porosa.
Então a gota ela se esparrama. Com isso, ela recebe muito mais oxigênio e elimina muito mais o carbono, tá? Que é o que faz ela solidificar. Nesse caso aqui, que é bem comum, a cola aí vai durar cerca de 20 minutos, 30 minutos. Olha o vermelhão que eu tô, meu Deus do céu. 20 minutos, 30 minutos. Eu acho que menos, em alguns casos. Depois vocês me relatam isso. A outra forma de usar é numa pedra jade, que é uma superfície lisa, mas porosa, com micropore. Tem gente que bota uma fitinha micropore. E o que acontece? A fitinha micropore, ela tem alguns fiapinhos. E quando você dá a gota da cola, essa gota ela já não se esparrama tanto quanto direto numa plataforma lisa. O que vai acontecer? Ela vai ficar um pouquinho mais enxugadinha, um pouquinho mais em formato de gota. Isso vai diminuir. Aqui, proporcionalmente, meu desenho não ficou muito bom. Mas ela ficando mais enxugadinha, vai diminuir a superfície que ela tem de atrito com o oxigênio e eliminando o carbono. Aqui, na maioria das vezes, ela consegue durar um pouquinho mais. Essa daqui pode ser que dure aí 45 minutos, tá? Vai durar um pouquinho mais. Mas eu tenho um recipiente que é o que eu tenho usado. E eu achava assim que era, poxa, uma coisa tão óbvia, né? Tem tanta gente divulgando, na loja a gente dá tanta ênfase para esse produto. Mas ao mesmo tempo tem muita gente que não para pensar um pouquinho e não compra para experimentar. Que é o batoque em flor. O que acontece no batoque em flor? Não preciso, não. Ó, é esse trequinho aqui bem pequenininho. Olha como é que ele é. As pessoas acham que ele serve para montar fã. Mas, na verdade, a função principal dele não é essa, tá? O que acontece quando a gente põe a gota da cola ali no batoque em flor? A gota fica submersa. Então, a única superfície que vai estar recebendo oxigênio e eliminando carbono é essa aqui de cima. Ela vai durar muito mais tempo. Eu vou ativar aqui os comentários. Se tiver alguma aluna minha, por favor, me confirma essa informação para as pessoas verem que eu não estou mentindo. Porque eu boto aqui para as alunas treinar, principalmente as alunas de aperfeiçoamento. Elas se surpreendem muito, porque chega aqui, né, gasta muita cola. Eu boto 2 gotinhas ali no batoque e a pessoa fica, às vezes, até 3 horas. Eu não tenho por que mentir, tá? Fica, às vezes, até 3 horas com a gota ali, fresquinha, treinando. Só porque a gota está submersa. A superfície de contato está bem menor do que se ela tivesse ou numa pedra jade ou numa fitinha micropore. Ó, viu? A Ju Boa Vista está confirmando aí. Então, assim, ó. Outra coisa que também é necessário vocês entenderem. Se tu quer continuar trabalhando com a pedra jade, depois que eu tô falando, não tem problema. Mas eu vou te dar outra dica e que também vai servir de entendimento para ti. Existe não sei a palavra que eu vou usar, mas a gente chama de queima da cola, tá? Porque uma gota da cola, ela fica interferindo na outra. Por exemplo, peguei aqui uma pedra jade. Aí eu botei uma fita e botei uma gota de cola. Vai dizer que não é bem assim quem trabalha desse jeito. Aí ela vai durar ali 20 minutos, tá? Então, 20 minutos. Aí tu bota outra gota de cola. Bota outra gota de cola em outra fita, mas deixa ali do lado. E ela vai durar 15. Aí tu fica pé da vida, né? Acabei de botar uma gota nova, durou menos que a outra. Aí tu vai e bota outra. Essa daqui ficou ruim, né? Tu não contente, eu preciso terminar meu trabalho, vou botar outra gota. Bota outra gota. Essa daqui vai durar 10. E cada vez tu fica mais refém disso, de estar o tempo todo pingando uma gota nova. Por que isso acontece? Porque essa primeira gota que você botou, ela já ficou ruim. Você foi e botou uma gota nova, a ação, o carbono que ela está eliminando, ela continua interferindo nessa daqui, por isso que ela vem a secar mais rápido.
E essa daqui ainda mais rápido. Por quê? Porque além de ter uma gota, vai ter outra. Então vai ter essa gota aqui eliminando carbono para cima dela e essa daqui eliminando carbono para cima dela. Por isso que ela dura cada vez menos. Então para isso é necessário a gente fazer a queima da cola. Como a gente faz a queima da cola? Tem duas formas. Ou você pingando uma gotinha de água em cima da fitinha, daí você põe outra fita do lado ali e põe uma gota nova. Essa gota ela vai polimerizar por choque e não vai mais eliminar o carbono, não vai ficar mais interferindo na tua gota nova. Quase faltou ar. E a outra forma de você fazer a queima da cola é simplesmente pegar a fitinha ali que tá com a gota da cola, amassar e tocar no lixo, tá? E isso vai fazer a tua gotinha durar lá de novo os 20 minutos. Mas como eu sei que vocês agora estão aprendendo a usar o batoque em flor, né? Testem o batoque em flor se vocês tiverem essa possibilidade, que vocês vão ver quanto tempo a cola fica fresca ali dentro, simplesmente porque ela está submersa. E vocês também têm que aprender uma coisa, a mergulhar o fio direito dentro da cola. Não adianta a gota da cola tá aqui, digamos que está submersa, e você ficar passando o fiozinho só aqui em cima. Não adianta, minha gente. Você tem que mergulhar o fiozinho lá embaixo, molhar todas as paredes desse fiozinho para fazer a cola, a acoplagem, tá? Deixa eu mostrar para vocês, então, os recipientes. O anel também ajuda na durabilidade da cola. Ele é que ajuda, porque daí a cola fica submersa, ó. Deixa eu mostrar para vocês, então, os recipientes e dar a minha opinião, tá? O batoque. Esse batoque aqui é o jeito que eu uso, porque eu não sabia dessa modernidade que tinha chegado na loja. Eu pego um batoque de pigmento e boto uma fitinha na volta dele, prendo ele no batoque de pigmento. E é assim que eu uso. Por que que eu gosto dele também? Porque daí eu guardo, deixo a cola secar, depois eu venho com um alicatezinho de unha e dou uma apertadinha e a cola sai seca inteira e eu consigo reutilizar o batoque. Então não é uma coisa que você tem que usar e tocar fora, tá? Só não faça burrice, lembre de fazer a queima da cola. Você não pode pingar uma gotinha de cola em uma das partes ali do batoque e depois ficou ruim, você vai pingar outra gota do lado. Vai ficar igual a Natana falou, um pingo vai ficar sugando o outro, né? Então, guarda esse aqui que você usou aquela gotinha e pega outro novinho. Eu normalmente atendi uma cliente às 9, terminei ali 11h30. Guardo na gaveta e vou e pego o outro. E aí eu uso para minha cliente da 1h30, por exemplo. Aí quando terminar a cliente da 1h30, 13h30 da tarde, eu volto e pego aquele outro, já vai estar seco. Aí eu pego um alicatezinho de unha e tiro. Fora esse batoque florzinho, existe batoque grande cheio de pingos. Ele funciona? Então, gente, por que eu gosto do batoque? Porque se eu botar 2 gotinhas, ele cabe até 2,5 gotas aqui dentro de cada partezinha. Se você colocar aqui as 2 gotas, você pode virar, faz o teste depois que você comprar e me confirma. Você pode virar que a gota não sai daqui de dentro por conta do vácuo. A não ser que você bata, assim, dê uma batida em algum lugar, daí a gota voa longe. Mas se não, a gotinha fica ali dentro. Diferente do anel que todo mundo vende como anel para cola, que é esse modelinho aqui, que eu não gosto, não suporto. Inclusive já aconteceu um acidente, tá? Quando eu trabalhava, primeiras vezes que eu peguei ele para trabalhar, não estava acostumada ainda, virei e pingou cola no cabelo da cliente. Então, não recomendo, porque aqui não acontece o vácuo, né? Então, se você botar 2 gotas de cola, vai secar. E como você vai ficar movimentando o tempo todo, a superfície vai ficar muito grande, a superfície de contato com o oxigênio, e vai secar bem rapidinho. Então, esse anelzinho aqui, tem muita gente que usa, ama. O Vinícius vai me amar depois, né? Porque eu tô falando mal do material da loja. Mas eu não gosto desse material, tá? A parte que tira a cola do batoque pra pôr o outro. Se sobrar um tempinho, deixa eu ver. Eu vou lá pegar pra mostrar pra vocês. Peguei aqui, esses são os meus, tá? Eu acho que até um deles, se eu não me engano, foi esse, ó, que não sobrou quase nada de cola. Foi o que eu usei pra fazer a manutenção daquele mega que eu postei ontem, tá? Não sobrou quase nada de cola, mas ainda tava fresco o que tinha aqui dentro e eu tava usando. O que eu falei ali sobre que a Recordeiro Beauty perguntou, tá? Que ele seca ali dentro, ó, eu venho com um alicatezinho de unha e dou uma beliscadinha e ele sai inteiro, ó.
e fica limpinho de novo e a gente consegue reutilizar. Vamos para as perguntas. Aonde tu coloca o batoque em flor para facilitar na hora de procedimento? Esses daqui são os novos, tá? Mas como eu falei, eu boto em anel de batoque e prendo com uma fitinha na volta. Mas chegou esses modelinhos na loja que ele já vem o anel e o batoque, ó. Só que daí você tem que comprar anel por anel, né? Eu sou meio mão de vaca, eu prefiro comprar o anel batoque, esse daqui eu ganhei, por isso que eu tô usando. Eu prefiro comprar o anel de batoque de pigmento normal e botar ali e só ficar trocando a fitinha, ele prende bem, tá? E eu gosto sempre no anel, pra mim é o melhor jeito. Não é indicado por quê? Porque a gente fica inalando o cheiro da cola e isso não é indicado, faz mal pro nosso organismo. Mas é o jeito que eu gosto. Fazer o quê? Vamos ver outra pergunta. Tem algum produto para ajudar a hidratar e crescer? A minha cliente arranca mesmo eu explicando que não pode. Olha, cílios NS. Não é normal uma pessoa arrancar assim sem motivos, tá? Se ela tiver uma crise de ansiedade daquelas bem fodida, eu te recomendo a indicar um psicólogo para ela, tá? Isso é o que vai resolver para ela. Mas se não é problemas de ansiedade, deve ser algum probleminha na aplicação, tá? Pode ser algum excessinho de cola, algum fiozinho grudado no outro que a gente chama de stick, que quando grudam no outro acontece aquilo que eu falei para vocês. Um fiozinho que tá crescendo mais rápido acaba arrancando o outro que tá crescendo mais devagar, a pessoa fica sentindo aquele puxãozinho ali na raiz dos cílios e isso incomoda muito. Então, por isso que a aplicação deve ser correta. E quando a aplicação é correta, não incomoda em absolutamente nada o olho da cliente, tá? Eu uso a cola Powerful, tá, gente? Atualmente tenho usado a Powerful, mas já uso HS16, já usei HS16, HS10, principalmente para... já me trouxeram aqui. Principalmente nos protocolos alérgicos, a gente tem que fazer muita troca aí da cola, né? Que posso vir a falar sobre isso também depois. O tempo de procedimento é ideal, depende da técnica, tá? Eu vou falar do meu tempo. Eu sou uma pessoa que eu não dou bola pro tempo. Se eu tiver que levar 3 horas para fazer um volume rosto perfeito, eu levo 3 horas. A pessoa me contratou para isso, porque ela sabe que o meu trabalho é bom. Então eu vou entregar no tempo que for. Um clássico, normalmente 2 horas, mas já tive cliente que fiz em 1h30 um clássico, e já tive clientes que eu também levei 2h40 para fazer um clássico por conta da quantidade de fios. Volume russo, em média, 2h30, às vezes 3 horas, dependendo da quantidade de fios, e mega volume de 3 a 3h30. Então, o tempo ideal, sabe qual é o tempo ideal? É o tempo que você consegue realizar o seu procedimento bem realizado, de maneira que a pessoa vá sair satisfeita, você vai entregar uma boa durabilidade e um resultado bonito. Esse é o tempo ideal, deixa sempre bem claro isso. Sempre preenche todos os fios ou preenche de uma forma inteligente. Vamos falar sobre isso numa outra live? Vamos falar sobre formas de preenchimento? E aí eu vou dar uma dica assim, balaça pra vocês igual essa. O que você acha de trabalhar em camadas? Eu trabalho em camadas visualmente, tá? Não trabalho dividindo com fita. Não acho legal. E posso falar também sobre isso depois, porque não é... Eu falo sucintamente, mas existe muita coisa por trás. Por que eu não acho legal? Porque a fita entorta o fio pra cima, depois fica mais difícil a couplagem, então tem muita coisa. Não, essa live vai ser pouca. Botar cílios é saudável? Sim, é saudável. Essa cliente Jéssica que eu citei pra vocês, ela usava cílios postiços. E quando ela veio, ela tinha falhas grandes nos cílios dela. E depois vocês entrem lá no perfil e vão ver se ela tá com falha com 1 ano de uso de extensão de cílios mega volume. Não tem falha. Existe sim, Kátia. A Massa IP+, ela é feita para trabalhar em alta umidade, tá? Mas eu sou do sul, de Cachoeirinha, e consigo manter a minha umidade da minha sala. É bem frio aqui dentro, mas a umidade tá sempre assim, 56, 60... Tem dias chuvosos que tá em 80, daí eu fico louca, né? Ligo o ar no quente, fico passando calor, mas baixa essa umidade, pelo amor de Deus. E não ter ar-condicionado, tu pode estar usando ou o umidificador, tá? Ou a caixinha Gimo para controlar a umidade. A umidade já é meio caminho andado, tá, gente? Eu não sou muito de controlar a temperatura, não dou bola para isso. Acha que dá para trabalhar
dessa maneira que você está dizendo, sem ar-condicionado, dá. Dá, acabei de mencionar por quê. Dia de chuva é terrível, sim. E quando eu não conseguia controlar a umidade no meu ambiente, as clientes voltavam assim, 2 semanas bem ruim a retenção. Então, dia de chuva é o dia que a gente precisa controlar essa umidade. A função desumidificador do ar-condicionado não funciona, o meu também, tá? O quente, ele ajuda mais. O Gimo ajuda muito mais, pra mim, na minha opinião, porque não é possível que absorva tanta água, enche aquele potinho de água e não absorva a umidade, né? Minha umidade essa semana estava em 92, comprei o aquecedor e me ajudou muito. Consegui baixar para 55 mais ou menos, sim, porque o ambiente é mais aquecido, ele baixa a umidade, tá? Muito feliz. Eu não achava que ia ter tanta gente. Obrigado por todos que me acompanham e fiquem ligadinhas, porque vai ter mais.